O Quilombo dos Palmares foi e é considerado até hoje o maior espaço de refúgio e resistência de escravos fugitivos dos engenhos das capitanias de Pernambuco e da Bahia durante o Brasil Colônia. Da primeira menção de Palmares, em 1597, até a sua destruição em 1694, se passaram praticamente 100 anos. E durante esse período, os moradores do Quilombo resistiram aos ataques de portugueses, holandeses e bandeirantes. A região ocupada por Palmares ficava na Serra da Barriga, na capitania de Pernambuco, região que hoje pertence ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, a cerca de 78 quilômetros da capital do estado, Maceió, onde está localizado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, fundado no ano de 2007. O Quilombo dos Palmares ficava em uma região coberta por palmeiras, e é daí que vem seu nome. Os quilombos representavam uma forma de rebelião contra a condição de escravo, e chegaram a oferecer resistência contra o sistema escravista, que obrigava homens e mulheres trazidos do continente africano a prestarem serviços forçados. Os escravos trabalhavam nas lavouras, casas de engenhos e casas senhoriais, de maneira desumana e sem qualquer tipo de remuneração. Na época, a fama e a memória de Palmares se espalharam pelo Brasil e inspiraram outros quilombos, o que causou insegurança nos donos de escravos, porque eles tinham medo que o fenômeno de Palmares se repetisse em outros lugares do Brasil colonial. As primeiras menções sobre um quilombo na região da Serra da Barriga são de 1580. E ao que tudo indica, Palmares começou abrigando escravos que haviam fugido das lavouras e dos engenhos da capitania de Pernambuco. E aos poucos foi recebendo mais e mais pessoas até chegar ao seu auge durante a guerra travada por Portugal contra os holandeses para retomar parte da região Nordeste. Palmares cresceu muito durante as invasões holandesas no Brasil, porque a vigilância nas fazendas ficou fraca devido aos confrontos entre Portugal e os batavos. A falta de vigilância fez com que centenas de escravos fugissem para a região da Serra da Barriga. Pouco a pouco, começaram a surgir os primeiros núcleos de povoamento, também conhecidos como mocambos. O Cerca Real do Macaco, que era o maior centro político do Quilombo, que tinha cerca de 1.500 habitações, e o Subupira, por exemplo, que centralizava as atividades militares e tinha cerca de 800 habitações. Alguns historiadores estimam que em 1670, Palmares alcançou a marca de cerca de 20.000 moradores, contando escravos fugidos, indígenas, desertores de forças militares e homens livres pobres. No principal mocambo, o Cerca Real do Macaco,
viviam aproximadamente 6.000 pessoas, quase a população do Rio de Janeiro no ano de 1660, estimada em 7.000 habitantes, incluindo indígenas e africanos. A população que morava em Palmares sobrevivia principalmente da caça, pesca, coleta de frutas e da agricultura. Mas eles também faziam peças em cerâmica, cestarias, produziam tecidos e trabalhavam com metalurgia. Eles produziam para seu próprio consumo, mas o que sobrava era vendido ou trocado nas populações vizinhas ao quilombo. Isso gerava uma economia razoavelmente intensa na região de Palmares e aguçava a cobiça dos colonizadores. Tanto que os colonos chegavam a alugar terras para plantio e trocar alimentos por munição com os quilombolas. Palmares resistiu às investidas dos holandeses, que ocuparam o Nordeste brasileiro durante um bom tempo. Mas quando os batavos foram expulsos, a comunidade de Palmares teve que lutar contra os portugueses, que queriam escravizar novamente a sua gente e se apossar de suas terras e colheitas. Já que com a expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil, os senhores de engenho necessitavam de um número cada vez maior de escravos para retomar a produção açucareira. Na luta contra os colonizadores, surgiram personagens, líderes de Palmares, que deixaram seus nomes escritos na história brasileira: Ganga Zumba, Zumbi, Dandara. O primeiro grande líder do Quilombo dos Palmares foi Ganga Zumba. Ele governou o Quilombo de 1670 até 1678, quando fez um acordo de paz, depois de ver o Quilombo ser atacado brutalmente em 1677. O resultado do ataque foi a resistência, a morte de um filho de Ganga Zumba, que também ficou ferido, e a prisão de 47 pessoas, entre elas 2 filhos de Ganga Zumba. Em 1678, Zumba foi até Recife para firmar um pacto de paz com o governador de Pernambuco, Aires de Souza e Castro. O acordo exigia que os quilombolas entregassem as suas armas em troca da doação de terras e da alforria. Só que a liberdade só seria concedida aos negros nascidos no quilombo. Os outros deviam retornar para o cativeiro. O pacto dividiu Palmares. Ganga Zumba então abandonou o quilombo, seguido por seus homens, entre eles importantes chefes militares. Entre os descontentes com o acordo estava Zumbi, outro personagem que entrou para a história como herói da resistência de Palmares. Ele desafiou o tratado, se revoltou contra Ganga Zumba e continuou a resistência contra a opressão portuguesa. Ganga Zumba morreu envenenado e, ao que tudo indica, por um seguidor de Zumbi. Depois da morte de Ganga Zumba, Zumbi se tornou o novo líder do quilombo e resistiu até 1694, quando a capital de Palmares foi destruída. Outra personagem importante no contexto da história de Palmares foi Dandara. Habilidosa na arte da capoeira e no manejo de armas, a esposa de Zumbi liderava as falanges femininas do exército do Quilombo de Palmares, ao mesmo tempo em que participava das atividades cotidianas do quilombo, da agricultura e da caça. Não se sabe ao certo se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano.
ela teria se juntado, ainda menina, ao grupo de pessoas negras que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século e que moraram no Quilombo dos Palmares. Depois da queda de Palmares, Dandara teve um fim trágico. Ela foi capturada pelos portugueses em fevereiro de 1694 e preferiu se suicidar, se jogando de uma pedreira a ser escravizada. Seu legado permanece como um símbolo de resistência. Um fato muito polêmico e que divide opiniões é sobre a escravidão dentro do Quilombo dos Palmares. Afinal, existiam escravos em Palmares? Um dos líderes mais importantes da história do Quilombo, Zumbi, tinha escravos? O que se sabe hoje é que o Quilombo dos Palmares tinha uma forma de escravidão que imitava o sistema africano. Ou seja, existia escravidão, mas ela era diferente da escravidão imposta pelo colonizador europeu. Conforme o Museu Afro-Brasil, o Estado dentro do Quilombo era baseado em um tipo de Estado africano. O chefe, chamado de rei por força de expressão, era eleito, contestado e podia até chegar a ser afastado por uma Assembleia Geral dos Quilombolas. Mas isso não significa que Palmares era uma democracia. O local ainda tinha muitas das características sociais do século XVII. Segundo historiadores, provavelmente, o regime escravista de Palmares fosse parecido com o sistema que existia no continente africano, onde os presos de guerra eram forçados a trabalhar a terra por um tempo, como uma forma de punição. Nessa forma de escravidão, eles teriam alguns direitos garantidos, o que não acontecia na escravidão comandada pelos brancos. E mais, a historiografia afirma não existir um conceito específico para identificar o sistema político-social de Palmares. Nesse sentido, a política da terra de Palmares pode ser vista como uma socialização, em que não havia propriedade, posse, dinheiro e classes sociais. Por outro lado, alguns autores apontam a existência de uma escravidão até mesmo predatória por parte dos habitantes do Quilombo dos Palmares, que realizavam incursões nos territórios vizinhos, como as fazendas, de onde traziam à força indivíduos para trabalharem como escravos em suas plantações, desenvolvendo assim uma espécie de escravismo dentro da própria República. Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos também eram capturados e convertidos em cativos dos quilombolas. Nesse contexto, a prática da escravidão teria uma dupla finalidade: aculturar os escravos recém-libertos às práticas dos quilombos, como o trabalho árduo para a subsistência da comunidade, já que muitos dos escravos libertos achavam que não teriam mais que trabalhar, e diferenciar os escravos que chegavam aos quilombos pelos próprios meios, escravos fugidos que se arriscavam até encontrar um quilombo, perseguidos por animais selvagens e pelos antigos senhores no trajeto, e ainda correndo o risco de serem capturados por outros escravistas, daqueles escravos trazidos à força ou por incursões de resgate nas fazendas. Para uns, Palmares foi um porto seguro. Para outros, foi a continuação da escravidão, mesmo que por um tempo determinado.
Desde que negros fugitivos dos engenhos da capitania de Pernambuco se esconderam na Serra da Barriga e criaram Palmares, que também era conhecido como Angola Janga e Angolinha, eles tiveram que defender a sua liberdade e o seu modo de vida contra os ataques dos inimigos. Desde que foi criado, o Quilombo sempre viveu em pé de guerra contra os colonizadores europeus. Mas foi depois que Portugal conseguiu expulsar os holandeses de Pernambuco que os confrontos se intensificaram. Com os batavos fora do jogo, os portugueses voltaram as suas atenções para Palmares. Sem os holandeses por perto, os fazendeiros queriam de volta sua mão de obra que havia escapado e fugido para Palmares, para retomar os negócios nas fazendas. Muitas expedições contra Palmares foram derrotadas porque os quilombolas adotavam a guerra de emboscada, abandonando os mocambos para atrair o inimigo para a luta dentro da mata. Em 1663, o capitão negro Gonçalo Rebelo comandou 200 soldados negros contra Palmares. Foram 5 meses de luta. E a expedição retornou com 40 prisioneiros. Todos foram degolados. Eram comuns também os ataques dos palmarinos no litoral, para roubar armas, libertar negros e se vingar de senhores e feitores dos engenhos. Em 1670, por exemplo, os palmarinos atacaram e destruíram uma fazenda de gado onde hoje fica Garanhuns. Em 1677, uma vitoriosa expedição sob comando do capitão de infantaria Fernão Carrilho retornou com 200 prisioneiros quilombolas. Palmares continuou a ser uma pedra no sapato do Estado português até 1687, quando o bandeirante Domingos Jorge Velho foi contratado e se comprometeu com o governador de Pernambuco que iria destruir Palmares por completo. Jorge Velho e seus homens passaram a atacar o Quilombo e, mesmo tendo experiência na luta de extermínio contra os indígenas, tiveram grandes dificuldades para vencer as táticas dos quilombolas, porque as técnicas de guerrilha dos palmarinos eram bem mais elaboradas do que a dos indígenas. Em 1892, o líder bandeirante partiu em direção a Palmares com um exército formado por brancos, mamelucos e também indígenas. O apoio das tribos indígenas contra os habitantes de Palmares colaborou para que o Quilombo fosse destruído. A essa altura, a destruição de Palmares era uma questão de honra para o bandeirante e para o governo. Um reforço de 200 homens e 6 canhões enviados pelo governo português chegou à região. E para se aproximar do Quilombo, com mais segurança, Jorge Velho ordenou a construção de uma contracerca que permitiu a aproximação dos canhões do Quilombo. 5 de fevereiro de 1694. 2 dias antes da destruição total do Quilombo, os 2 exércitos entraram mais uma vez em confronto. Os quilombolas foram encurralados à beira de um despenhadeiro e centenas de negros caíram no precipício. Alguns quilombolas ainda tentaram a estratégia de refúgio na mata, sem sucesso. Eles foram perseguidos e centenas de negros foram degolados. Dia 6 de fevereiro de 1694, um dia antes da destruição total do Quilombo. O mocambo do macaco é destruído e incendiado. 510 negros que escaparam vivos são feitos prisioneiros. Somente mulheres e crianças são poupadas na guerra. Muitas mulheres matam seus filhos para livrá-los do cativeiro
e se recusam a comer, morrendo de fome. Entre as mulheres presas estava Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, que preferiu a morte a voltar a ser escrava, pulando em uma pedreira rumo à morte. 7 de fevereiro de 1694. O Quilombo dos Palmares é destruído pela expedição liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Depois da destruição do Quilombo dos Palmares, começaram a surgir rumores de que o líder quilombola Zumbi havia escapado com vida. Isso irritou muito o governo, os fazendeiros, o governador de Pernambuco, mas principalmente o bandeirante Domingos Jorge Velho. Por muito tempo, se acreditou que Zumbi tivesse cometido suicídio em 1694. Mas hoje, sabemos que depois que a expedição de Jorge Velho destruiu o Mocambo do Macaco, Zumbi e outros sobreviventes fugiram e se esconderam nas matas da Serra Dois Irmãos e ficaram lá durante 1 ano e meio, embrenhados no mato e resistindo a todas as adversidades. No ano de 1695, Zumbi foi reconhecido com um grupo roubando armas de um vilarejo de Pernambuco. E a notícia chegou ao conhecimento de Jorge Velho, que tratou de colocar homens no encalço do líder quilombola. Durante seu último ano de vida, Zumbi teve que lidar com alguns conflitos ao lado de outros homens que participavam da rebelião. Mas a sorte de Zumbi mudou quando Antônio Soares, homem de sua confiança, foi capturado pelos bandeirantes. Depois de muita tortura e diante da promessa de sua liberdade, Soares revelou o esconderijo do chefe, na Serra Dois Irmãos. No dia 20 de novembro de 1695, Antônio Soares conduziu um grupo de 15 bandeirantes paulistas, comandados pelo capitão André Furtado de Mendonça, até o local onde o Zumbi estava escondido. Chegando ao local, o próprio Soares teria apunhalado e matado o Zumbi. Quando examinado, o corpo de Zumbi apresentou 15 ferimentos à bala e inúmeras facadas. A história nos conta que os bandeirantes arrancaram um dos olhos do líder quilombola e cortaram a sua mão direita. E também deceparam os órgãos genitais de Zumbi e enfiaram em sua própria boca. Sua cabeça foi cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. E ficou exposta em praça pública para acabar com o mito da imortalidade de Zumbi dos Palmares. Após derrotar e matar Zumbi, o capitão foi premiado com 50 mil réis pelo monarca Dom Pedro II de Portugal. A data da morte de Zumbi, uma das principais lideranças negras da história do nosso país, em 20 de novembro, foi adotada como o Dia da Consciência Negra no Brasil. A região que acolhia o núcleo do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, ganhou reconhecimento internacional em 2017, quando a área foi certificada como Patrimônio Cultural do Mercosul. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu agora quero deixar alguns recados importantes
para aquelas pessoas que estão acompanhando o meu trabalho aqui no canal. Primeiramente, agradecer a audiência, obrigado a todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. E segundo, gente, eu vou deixar aqui no vídeo as formas de apoio financeiro para aquelas pessoas que querem apoiar aqui o canal, tá? Bom, elas também vão estar aqui na descrição do vídeo, mas só para reforçar. Vocês podem fazer a contribuição pelo Pix, que é o meu e-mail, professorakatiamayer@gmail.com. Ou vocês podem fazer o apoio financeiro pelo Apoia-se, o site do Apoia-se. E aí é apoia-se.se/BrasilDocs. Ou vocês podem se tornar membros do YouTube, membros aqui do canal, né? Clicando nesse botãozinho que está abaixo do vídeo. Ou deixando um valeu demais, que é esse botãozinho também que fica logo abaixo do vídeo, que tem um cifrão e que também aparece nos comentários. Então essas são as formas que vocês têm para fazer as doações financeiras, tá? Agradeço de antemão a todo mundo que puder ajudar aqui o canal. Vou parando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!